melhorou, hein? Na penúltima palestra o pessoal estava com menos energia. Nessa eu estou sentindo energia melhor. Vamos chegar para a última atividade do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, onde a gente vai... você que tem um pequeno negócio, um médio negócio, uma empresa, ou você que quer ser empresário, tem que chegar aqui para o palco agora, porque a gente vai falar sobre os 5G da gestão para escalar o seu pequeno negócio. Então, se você é empreendedor, está começando sua empresa, já tem um negócio, vem para cá chegando na Fábrica de Empreendedores Sebrae, que a gente vai ter agora uma fala do nosso especialista, Beto Quintão. Vem para cá, Beto. Boa noite para você, boa noite, pessoal. Eu sei que tem um pessoal de Curitiba que está assistindo, pessoal de Fortaleza, pessoal de, deixa eu lembrar aqui, pessoal de Recife, Salvador, valeu Breno, Salvador, pessoal de toda a equipe daí, tá? Pessoal do escritório de Fortaleza também está assistindo, pessoal de Criciúma, quem mais, Davi? Rio de Janeiro, Petrolina, tem um pessoal assistindo a gente aí, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí, tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Alberto Pinheiro Quintão Júnior. Tá funcionando aqui, né? Isso aqui, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a ideia... O que aconteceu? Falar com vocês. Tudo começou no ano de 2007. No ano de 2007, um jovem guaraense aqui de Brasília, para quem não é de Brasília, Guará é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, e havia um fenômeno social para a galera da geração da minha idade. Tenho 33 anos, que foi o quê? O pessoal se envolveu com as gangues bairristas aqui em Brasília, né? Por quê? Jovens queriam adrenalina, queriam buscar energia, queriam ter alguma fuga, alguma válvula de escape, e não havia tanto acesso à informação, não havia acesso à tecnologia, não havia acesso à cultura. Então o que a gente procurava? A gente não tinha dinheiro, a gente fazia o quê? A gente ia para a rua pichar. Que bela inteligência, né? Que ideia genial, né? E uma determinada vez, eu tinha 17 anos e aconteceu de eu ser detido e passar uma noite na delegacia. Eu tinha 17 anos e eu apanhei muito, porque eu tenho 1,87 m, cara, e eu tenho 100 quilos de peso. Eu tinha o mesmo tamanho e o mesmo peso. E o que aconteceu? Eu apanhei muito porque ninguém acreditava que eu era menor de idade naquela época. Então, eu apanhei bastante aquele dia, e aquilo foi um start. Porque eu tinha tido uma boa educação, eu tinha tido boas oportunidades, e por que eu estava me colocando naquela situação? Então, aquilo me fez parar e pensar, eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Mas antes de você entender isso, precisa entender um pouquinho do que aconteceu lá atrás. Para quem não conhece, talvez a galera aí que tenha mais de 30 anos se lembre do Super Bingão dos Importados, que era um bingo aqui de Brasília, cujo era... sorteado Ferrari, casa em Miami, esse tipo de coisa. E, cara, meu pai era um dos donos e, determinada vez, ele parou de nos ajudar e sumiu. Então, de uma criança que era milionária, do nada a gente ficou tão pobre, com tanta dificuldade, ao ponto de ter que andar 2 quilômetros na terra, com o saco amarrado no pé, para não sujar o único all-star que eu tinha para estudar. E aí eu tive contato com a pobreza extrema. Eu lembro de jovens que iam para a escola só para pegar o bolso escola, cara. Só para almoçar. E isso me trouxe uma consciência social muito grande. E desde aquele momento, eu decidi uma coisa na minha vida. Eu vim para fazer diferença na vida das pessoas. Eu vim para mudar as pessoas. Empreendedorismo é isso. E o que eu queria compartilhar com você hoje, antes da gente falar dos 5G de escala de negócio, de qualquer coisa, eu queria falar com vocês sobre empreendedorismo. Esse conceito de empreendedorismo foi um conceito que eu criei, né? Mas como diz Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, não é copia não, viu, meu jovem? Tá? Então, tudo se transforma. Então, cara, é um conceito que eu trouxe durante o tempo, para vocês entenderem um pouco de como que aconteceu isso. Hoje, nós somos um grupo de 3 empresas, né? Nós somos a Glazer Marketing no Rio de Janeiro, em Niterói, com marketing digital, principalmente para pequenos negócios e para alguns lançamentos. Nós somos a Malcutar, treinamento e desenvolvimento, cuja a gente treina gestores de alta performance de todo o Brasil. Treinamos BB Tecnologia, treinamos Caixa Econômica Federal, Grupo Pão de Açúcar. E hoje o grande xodó nosso, que é o Gestor 5G, que é o nosso programa de mentoria de escala para pequenos e médios negócios. Lembrando que pequeno e médio negócio não é mensurado pelo seu faturamento, mas sim pelo tamanho e quantidade de colaboradores. Até 95
colaboradores, você tem uma pequena empresa, né? Tem que ficar mais aqui, né? Para ficar... Entendi. Tem que ficar quieto aqui, parado. Qual que é o meu campo de atuação aqui, assim? Daqui para cá. Sério? Engessado assim? Não acredito que vocês vão fazer isso comigo, não. Entendi. Tá bom. Obrigado, querida. Tá. Então, cara, o que nós fizemos? A gente criou um programa de mentoria, a gente precisa se reinventar, né? Depois, só para vocês terem uma ideia, durante os treinamentos dentro de pandemia, nós fomos dar um treinamento na Heineken, em Goiânia, e a gente teve que ficar 3 dias trancados em quarentena. Então eu percebi que se eu continuasse dessa forma, na pandemia, a gente não ia conseguir escalar. E uma vez, a gente estava dentro de uma mentoria para grandes empresários, e eu assistindo aquela mentoria, como eu já havia trabalhado em multinacional, havia sido diretor de operações do Canal Out, da Claro, da Vivo, da TIM e da Oi, com mais de 240 colaboradores, a gente assistindo aquela palestra, a gente assistindo aquela mentoria, eu conseguia entender, eu conseguia compreender o que estava sendo dito, de fato. No entanto, eu vi o pequeno e o micro olhando para a gente sem conseguir entender o que estava acontecendo. Foi ali que foi a virada de chave. Eu falei, é nessa galera que eu tenho que focar. E hoje a gente está escalado para o Brasil. São 16 estados, é um sistema de gestão de clínicas, que é o Saúde Vianet, que está dentro do nosso grupo. São mais de 211 milhões de vendas em clínicas hoje no Brasil inteiro. Tá bom? Então, cara, eu não vou ficar falando de currículo, não vim aqui, eu tenho 30 minutos para mudar a sua vida. E eu queria que você acreditasse nisso. No final das contas, a gente vai bater um papo e ver se isso é verdade. Beleza? Então vamos falar, o que é empreender? Princípio de empreendedorismo. Primeiramente, quando a gente fala de empreender, as pessoas sempre falam que empreender é resolver problema. E de fato é. Para pensar comigo. Você tinha sede, alguém fez alguma forma de chegar a água para você, potável, mineral, de qualidade, enlatada ou engarrafada de uma maneira acessível. O ser humano não aguentava mais comer alimento cru. Então ele conseguiu, ao descobrir o fogo, conseguiu levar fogo de brasa para dentro de casa. O homem não aguentava mais o calor, inventaram o refrigerador, inventaram o ar-condicionado. E isso é empreender. Então, de fato, você pega uma dor da sociedade e você proporciona uma solução para essa dor e resolve. E você vende isso utilizando tecnologia. Ah, Beto, então tudo que você faz utiliza tecnologia? Sim. Uma caneta esferográfica é tecnologia. Concorda comigo? Pode ser obsoleta, pode ser antigo, mas é tecnologia. Enfim, empreender, inicialmente falando, é resolver problema. Mas eu quero trazer um conceito mais profundo para você hoje. Empreender significa gerar valor para a sociedade. Por quê? Presta atenção comigo. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento. As pessoas trocam de marca. As pessoas trocam de escritório. As pessoas trocam de software. Elas trocam de qualquer coisa. Mas elas nunca esquecem como você as fez sentir. Então, gerar valor para a sociedade, isso é empreender. Isso é transformar. Você para pensar. Coca-Cola não vende refrigerante. Coca-Cola vende alegria familiar. A reserva, por exemplo, ela não vende peças. Ela vende uma tribo, principalmente focada em empreendedores. Então, quando você entende esse conceito, você começa a compreender que a criação de marca está em gerar valor para as pessoas e transformar as pessoas de alguma forma. Você só faz negócio se você transforma. Já foi o tempo quando você abriu um negócio para ganhar dinheiro. Por quê? O dinheiro não pode ser o meio das coisas. Aliás, perdão, ele não pode ser o fim das coisas. Ele precisa ser o meio das coisas. Porque quando houver escassez, você não vai ter como eu posso falar, um ciclo de pessoas para poderem consumir o seu produto e acreditarem em você, para você poder se reerguer e gerar capital de outra forma. Se o dinheiro é o fim, porque no dia que o dinheiro acabar, você não consegue fazer novamente. Então, empreender é mais do que resolver o problema dos outros. É gerar valor para a sociedade, beleza? Então, continuando aqui, cara. Olha só. Vamos ao cenário do empreendedorismo hoje no Brasil. Em 2019, a taxa de empreendedorismo era 39,7%. Isso dava em torno de 37 milhões. Hoje o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de empreendedores. E a sua grande maioria, né, 85,6% desses negócios, os próprios donos de negócios são que gerenciam.
Ou seja, quem movimenta a economia de fato, quem transforma o nosso governo, quem transforma como funciona a nossa sociedade, é o empreendedor. É o pequeno empreendedor, o microempreendedor. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 16 anos, eu comecei vendendo água no sinal. Eu vendi água no sinal, eu vendi camiseta importada para amigos. Eu tinha uns colegas que iam para os Estados Unidos e traziam, e eu fazia PAP, que é porta a porta, de porta a porta vendendo, porque eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para agregar valor e gerar recurso. Só que até a gente virar a chave e entender que empreender é gerar valor para a sociedade, transformar a vida das pessoas, a gente vai patinar. Vocês vão lembrar da época que lançou, vou falar de gerações, né? Primeiro, sorvete de iogurte, aí depois veio barbearia, depois veio hamburgueria, porque as pessoas estavam focadas em dinheiro. Entenda uma parada, serviço e produto vai gerar prestador de serviço ou lojas, mas só tem uma coisa que pode fortalecer marca, gerar tribo, transformação, tá? Então eu queria falar isso com você. As pessoas, como eu quero repetir mais uma vez, vocês vão ver que eu vou ser simples, repetitivo e relevante algumas vezes, tá bom? As pessoas trocam de loja, elas trocam de site, elas trocam de vendas, mas elas nunca esquecem como você as fez se sentir. Presta atenção. Então eu falei para você que empreender é gerar valor para a sociedade. Mas se empreender é gerar valor para a sociedade, eu posso dar um passo para frente aqui? Posso? Eu perco o quadro aqui, posso? Se empreender é gerar valor... Eu perco o quadro não, né? Aqui eu continuo, beleza. Se empreender é gerar valor para a sociedade... A ideia de perguntar para você agora é o que o empreendedor vende. Presta atenção comigo. A gente não vende produto ou serviço. Você não vende produto ou serviço. A gente vende transformação e experiência. Presta atenção comigo. Raciocina comigo e entende a lógica. Olha só. Vou dar um exemplo de um dos maiores cases que a gente está tendo no Brasil hoje, que são os cases da área da odontologia. A gente vendeu 110 milhões com clínicas odontológicas, para você ter uma ideia. Tem uma clínica nossa, aqui em Salvador, que está dentro, quando eu falo nossa, que está dentro do nosso grupo, que ela faturou 12 milhões com 3 cadeiras. E presta atenção, qual que é a ideia, qual que é o princípio? Se você perguntar para algum dentista iniciante, para alguém que trabalha com odontologia iniciante, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, cara, nós vendemos serviços odontológicos, implantes. Se você falar para alguém que está intermediário, ele vai falar, nós vendemos autoestima, nós vendemos beleza, nós vendemos confiança, mas preste atenção, ainda não é aí. Por quê? Beleza, autoestima, segurança, saúde não são commodities. Para quem não sabe o que é commodity, commodity é produto sem marca. Commodity é um produto, por exemplo, arroz é commodity, matéria-prima, né? Arroz é commodity, soja é commodity. São produtos que não tem marca. Então você exporta para o Japão, por exemplo, aí vem a marca Toshi Toroshi, ela vai lá e saca aquele produto e vende por 4 vezes o valor. Então quando você fala de autoestima, quando você fala de beleza estética, por exemplo, você não está vendendo nada de commodity. Beleza para mim é uma coisa, beleza para elas é outra. Autoestima para mim é uma coisa, autoestima para ela é outra. Agora, sabe o que um dentista, um odontólogo e tal, ele avançado vai falar e que vende? Presta atenção. Tem um estudo de Harvard, por exemplo, que diz que quem sorri transa mais. Então ele vende sexo. É comprovado também, cientificamente, que quem sorri vende mais. Então você vende mais vendas para o cara que é vendedor, para o cara que é palestrante, como eu falei, ó. Quando você transforma a vida de alguém, é muito peculiar, é personalizado. Isso é empreender. Essa que é sair da caixa. Esse é o diferencial. O problema é que a gente está vendo negócios atrás de negócios de pessoas procurando dinheiro como o fim das coisas. E aí a inovação vem de uma coisa que eu vou falar lá na frente. Vem de inclusão e diversidade. Aí o problema é que quando o cara está tão vidrado no dinheiro, quando a pessoa está tão vidrada nos recursos que ela quer fazer, ela para de incluir pessoas nas tomadas de decisões, ela para de ouvir as pessoas, ouvir o cliente, ela olha para a concorrência, ela olha só para o mercado. Aí ela acaba criando o quê? Um novo serviço obsoleto ou alguma coisa que já é feita. Né? Então, cara, quando a gente fala de transformação, o produto tem que transformar. Por exemplo, a Uber, o serviço de mobilidade, porque não se vende transporte ali, ele vende praticidade e mobilidade, né? Você vende praticidade de chamar algo. Transforma a vida das pessoas, transformou a sociedade, né? Então, o produto transforma. Como eu usei o exemplo da odontologia, por exemplo, as lentes transformam a autoestima de alguém ou transformam a vida de alguém.
O implante transforma a vida de alguém. O Botox transforma a autoestima das mulheres. Enfim, um produto, um software que você criou para inovação e tal, tem que transformar a vida das pessoas. E o serviço que você presta ao vender esse produto ou esse serviço, você vai gerar experiência, que é o que a gente chama de Customer Experience, que é a experiência do cliente. Quando você fala de experiência do cliente, você vai trabalhar todas as áreas de atuação do marketing com as pessoas. Mas para a gente poder entender, eu preciso falar um pouco sobre marketing para vocês. Se eu perguntasse para você o que é marketing, você diria para mim bem assim, pô, é propaganda, é como eu divulgo o meu produto, é como eu divulgo o meu serviço. É como, de fato, eu vou fazer uma publicidade do meu serviço. Você está muito enganado, redondamente enganado. Para você ter uma ideia, o marketing começou no escambo. Vocês lembram do escambo? Que era quando as pessoas, por exemplo, faziam trocas. Pô, eu tenho feijão, você tem arroz, vamos trocar. Só que as pessoas queriam expandir isso, queriam, cara, comer carne. Então elas começaram a colocar placas ou alguma forma para dizer, nós temos arroz. Você quer trocar por carne? Então vamos trocar aqui. Então o marketing começou. Aí para você entender a origem da palavra, a palavra market, até aqui, a palavra market significa mercado em inglês. O ing no final, tem professora de inglês aqui, me corrija, mas é um gerúndio que significa ação. Quando você fala que vai correr, que você está correndo, running, quando você está comendo, eating. Então você coloca o ing no final, você tá colocando ação. Ou seja, marketing é ação de vender. Isso é marketing. Quando a gente fala, eu até aconselho vocês a lerem um livro chamado This is Marketing, do Seth Godin. É muito bom, transformador, incrível. Quando você consegue ter uma percepção que, de fato, o marketing é a ação de vender. O marketing digital é um pilar da venda. É uma ferramenta para poder alcançar pessoas. Porque, na verdade, a maioria dos problemas dos empreendedores, que eu acredito que tem muito microempreendedor aqui, é achar que ele vende pela rede social, na verdade. Por exemplo, não se vende por rede social. Você gera audiência. Dá um exemplo. Há 10, 15 anos atrás, quando você queria anunciar um produto, você pagava 300 mil reais para ter uma inserção de 30 minutos no Jornal Nacional, por exemplo. Então você gerava audiência. Quer dizer que você vendia para todos? Óbvio que não. Mas dentro daquilo, você gerava audiência. E essas pessoas compravam, elas divulgavam o seu produto. A diferença agora é porque eu sei que todos vocês têm celulares na mão. As telas só multiplicaram. É a mesma coisa. Se você não gera audiência para o seu negócio, se você não gera audiência, pessoas que vão admirar o seu produto, você nunca vai conseguir vender de fato. Entenda uma coisa, tá? Entenda uma coisa, cliente, você que é microempreendedor, você que empreende alguma coisa assim, cliente é péssimo, cliente é uma coisa ruim para negócio. Por quê? Beto, você é louco? Sou um pouquinho. Mas presta atenção, cliente é uma coisa ruim para o negócio, é ruim para o business. Por quê? Cliente te troca por 20, 30, 50 reais. Beto, então o que eu preciso? É quando a gente fala, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha na ferramenta de NPS, né? Net Promoter Score, que é para você classificar clientes. A verdade é que você precisa de fãs. Fãs da marca. Fãs, quem fez isso, que eu posso falar que teve um case incrível de fazer esse tipo de transformação de business, foi a Boca Rosa, Bianca Andrade. Pode olhar, ela teve essa ideia, ela parou de ser influência e começou a ser influente. Ela criou o próprio produto e a escala foi. Nós tivemos a oportunidade, eu fui supervisor geral de relacionamento com o cliente do Mega Moda Shopping, o maior shopping atacadista de Goiás, de Goiânia e da América Latina, perdão. Cara, e a gente teve a oportunidade de contratar ela e Rafa Kalimann na época. E eu lembro que a publi da Bianca era 5 mil reais um story. É dinheiro, não é? Então cada campanha que ela fazia com a gente era 25, 30 mil reais. Isso ela faz em uma manhã, em um lançamento de produto. Porque ela entendeu a diferença entre transformar a sociedade, entre gerar valor e entre só prestar serviço de publicidade. Essa é a diferença, ela criou marca. Virgínia fez a mesma coisa. Virgínia, cara, as pessoas estavam criticando a base. Cara, meu irmão, ninguém se precifica serviço ou produto de ninguém se há percepção de valor. Você nunca vai ver, por exemplo, o dono da Coca-Cola discutindo com o dono da Dolly porque ele vende mais barato. Porque há uma percepção de valor, há uma criação de valor. Então, cara, marketing é a ação de vender. Palavra mercado, junto com o ING, ação, a gente tem uma ação de vender. Então, marketing, todas as decisões que você toma para vender são marketing. Por exemplo, se o seu financeiro retém budget, retém orçamento para poder gerar marketing, para poder gerar venda, lucratividade, ele está fazendo marketing.
A entonação de voz de alguém que atende o telefone para vender é marketing. A mensagem do Instagram, a mensagem do WhatsApp é marketing. A sua identidade visual é marketing. E para você poder ter uma compreensão maior, você precisa entender isso aqui, olha só. Segundo Philip Kotler, no livro Marketing 4.0, essa aqui é a estrutura inicial do marketing. Você vai ver que dentro do digital há uma escala, há um crescimento. Mas ele chama dos 4 P's do marketing, para você poder entender. Os 4 P's do marketing são, se o marketing é ação de vender, então o marketing é uma construção de venda, correto? Então presta atenção. Primeiro P, produto. E aí a coisa que eu preciso entender, o meu produto ou o meu serviço não são o final da venda. O meu produto ou o meu serviço são a estratégia da venda. Lembra que eu falei que você vende transformação e experiência? Que o ideal é você não ter clientes e fãs? Ou seja, você precisa criar uma rede, criar comunidade, correto? Então o seu produto é a estratégia para você criar essa comunidade. Para você conseguir trazer essas pessoas para estarem com você. Ou seja, vou usar o exemplo da Bianca. Ela começou usando as publis. Ela começou criando comunidade até que ela lançou a marca e criou pessoas que defendem arduamente o que ela fala. Então é isso, o produto é uma estratégia para você chegar a um determinado grupo de pessoas e esse determinado grupo de pessoas você vai proporcionar a transformação e experiência que a sua marca, que o seu produto são capazes de gerar nessas pessoas, tá? E aí uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, você ouve muito, vocês que, quem está começando a empreender, ou vocês que já tiveram alguma experiência com marketing, você já deve ter ouvido muito aquela expressão, definir a persona, né? Só que, cara, eu acho extremamente obsoleto você falar dessa forma. Por que obsoleto? Para pensar comigo. Eu, por exemplo, a gente vende produtos e serviços para escalar qualquer tipo de negócio. E dentro do empreendedorismo, nós temos vários tipos de comportamentos diferentes. Então, eu não consigo definir 1, 2, nem 3, 4 personas. Então, Beto, o que eu preciso definir? A gente chama de cohort, C-O-H-O-R-T, que são grupo de pessoas que têm comportamentos similares. Vou dar um exemplo. Hoje, uma das grandes expansões que a gente tem na área do esporte, na área da saúde, cara, e bem-estar, é aquela galera do Beat, né? Mano, o Beat venceu, né? Por quê? Criaram comunidades. Você vai ver várias pessoas de comportamentos diferentes consumindo aquele mesmo tipo de produto. Então, quando você consegue entender de comportamento humano, você consegue criar uma rede. Por quê? Guarde isso, se você estiver anotando, você aí de todo o Brasil, onde você estiver. Venda é gestão de expectativa e transferência de emoção. Você gere a expectativa de alguém e transfere a emoção para a conversão dessa venda. Enfim, isso. Segundo, preço. Preço, mais do que gerar precificação para você poder cobrir os seus custos, para você poder gerar lucratividade, o preço é decisivo para nichar público. Isso é inteligência de mercado. Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Você vai definir o nicho, você vai definir o comportamento do público que vai consumir. Vou dar um exemplo, 2 marcas luxuosas. Eu tenho, por exemplo, Schutz, que ela tem um ticket já relativamente alto comparado ao nível do mercado, ao nível das pessoas brasileiras, né? A renda per capita. Mas aí eu tenho produtos similares, por exemplo, sei lá, Prada. São 2 produtos de extrema qualidade, de requinte, mas que têm tickets completamente diferentes. Você vai comprar uma bolsa Prada, um sapato Prada, você vai gastar 40, 50 mil, 30 mil reais. Vai comprar um chute, você vai variar entre 500 a 1.000 reais. São produtos de valor agregado, mas eles definem nicho de públicos diferentes. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando você define a precificação do seu produto, você está ajudando a definir o seu mercado. Aonde você vai interagir, aonde você vai entrar. Uma das coisas que é muito perigosa, por exemplo, nas redes sociais, é você fazer promoções ou propagandas ou tráfego ou alguma campanha que arrecade muitas pessoas que não estejam engajadas com a sua linguagem. Porque isso aí pode ser um tiro no pé. Depois, isso pode vir contra você, porque não adianta você ter um grande volume de pessoas assistindo, um grande volume de pessoas se comunicando com você e isso não converter em venda, tá? Por último, penúltimo, praça, região de atuação. Você vai definir, cara, meu negócio é escalável, meu negócio é nacional. Então, cara, a estratégia é, tente focar em 3 capitais. Pegou 3 capitais, é mais fácil de escalar para demais. Meu negócio é regional, você quer fazer uma escala gradativa, escalonar.
Concentre-se no seu raio de ação mais fácil para você fazer entrega não só de conteúdo, mas também entrega a logística desse produto ou desse serviço. E aí você começa a escalar. A praça ela é extremamente determinante para a escala e crescimento do teu business. Tá bom? Por último, o último P, vem propaganda. Que é onde você vai criar os mecanismos, né? Como você vai divulgar o seu trabalho. E a ideia é que você pense no seguinte, omnichannel. Como eu falei para você, marketing não é só propaganda. Propaganda é um pilar do marketing. Então, cara, quando a gente fala de propaganda de divulgação, eu preciso entender que existem vários canais. E como que a gente faz isso? Faz marketing? Cara, tem que ser omnichannel, ter vários canais. Por exemplo, vamos usar os exemplos das redes sociais. Cada rede social tem um comportamento diferente. Cada uma tem. O Instagram é legal para gerar audiência, né? O TikTok é legal para gerar alcance. Para quem não sabe, um dado importante. O TikTok já é a maior rede social do mundo em quantidade de usuários. Sabe? Então, Facebook tem um público de pessoas que não consomem Instagram e nem consomem TikTok. E eles conseguem chegar até esse alcance. Google inspira a estratégia. O Google tem uma estratégia muito mais assertiva, porque as pessoas que te pesquisam pelo Google, elas de fato, elas não são passivas, elas são ativas. Geralmente ela vai pesquisar pelo seu produto, ou pelo seu nicho, ou pelo tipo de coisa que você propõe a vender. Beleza? Então, continuando. Então você vai ver, cara, existe uma derivação hoje no marketing 5.0, com a disrupção digital, cuja a gente multiplica aqueles 4 Ps para 8 Ps. Como assim, Beto? Vamos lá. Então a gente fala de pesquisa de mercado. Para quem estiver anotando, para você que está em casa, presta atenção. Marketing, o growth hacking, né, escala rápida, e o marketing, eles caminham dentro de um processo científico. Não é empírico, não é por sensação. Ou seja, dados eu transformo em experiências. Dados eu transformo em informação, informação em experiências em hipótese, e dentro das hipóteses eu vou definir aonde eu vou atacar. Então, cara, marketing não é empírico, não é sensação, é ciência, são números. Lógico que vai ter feeling, é importante você ter feeling para negociação, você ter feeling para criação de marca, mas sem dados você é só uma pessoa com opinião. Tá? Planejamento, produção, existe uma coisa que é interessante para você que pensa em empreender, para escalar. Existem 2 tipos de negócio para você estruturar a marca. Ou você é um produtor, ou você é um criador de marca. Ou você pode ser os dois se você tiver modelo de escala. Vou dar um exemplo. Um dos maiores cases de crescimento, eu tive a oportunidade de fazer imersões junto com esse pessoal. Desinchar. Para quem não conhece, Desinchar tem mais de 360 mil clientes no Brasil. E eles não produzem 1 grama de chá. Reserva, um dos maiores varejistas de moda que está em expansão, não produz uma peça. Então eles são criadores de marca, né? E a mesma coisa tem empresas que produzem para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Não sei se você sabe, mas câmera, tela do iPhone são fabricadas pela Samsung. Engraçado, né? Mas é. Então, você ser o criador da marca, o criador do design, do modelo de escala, não necessariamente quer dizer que você vai ser a produção. Então, cara, muitas vezes é muito melhor você terceirizar a produção e criar métodos de qualidade do que você simplesmente produzir. Agora, se você consegue criar marca, consegue produzir, você escala mais rápido. Isso é fato. Beleza? Publicação, promoção, propagação. Sabe? A estruturação do marketing digital. Você publica com as formas mais inteligentes possíveis, em todas as plataformas. Lembrando que todas as plataformas têm, cada uma tem um comportamento diferente, né? Promove isso, e a propagação, que é a maior estratégia que existe, que é o chamado member get member. É quando pessoas trazem outras pessoas para a sua marca. Quando você faz uma análise de NPS, de Net Promoter Score, você vai definir 3 nichos de clientes. São eles: os promotores, aquela galera que te promove. Os neutros, para mim, são os mais perigosos, que é aquele que te consome, você não sabe se ele gostou, se ele não gostou, né? E o detrator, que é aquele que fala mal de você. E uma pessoa satisfeita com você, ela conta para 3 pessoas. Uma insatisfeita conta para 11. Então, para você ver como é que é importante você se preocupar com a sua primeira impressão. Personalização. Ninguém quer mais se sentir anônimo, até porque as redes sociais, o alcance da internet deu voz a várias pessoas e deu identidade para as pessoas. Vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você pense. Você emprestaria R$50 para alguém que não sabe o seu nome? Aí a pergunta é, como que você quer que o seu cliente gaste dinheiro com você, invista grana,
em você se você não tem relacionamento com ele algum. Então, personalização é crucial para o marketing e precisão. Precisão é construída através da coletânea de dados, de informações. Quanto mais você conhece, menos você erra. Capacidade analítica. Beleza? Então vamos lá, cara. Primeiro, falamos do que é empreender, gerar valor para a sociedade. Falamos das 3 características essenciais para um negócio, para uma nova marca. Eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, impacto social positivo. O público não aguenta mais, o povo não aguenta mais, as pessoas, os clientes não aguentam mais. Marcas que não tenham responsabilidade com o social. E quando a gente fala de social, cara, não estou falando de filantropia, esse tipo de coisa, não. Estou falando, perguntando com impacto social positivo. Seu negócio transforma a vida, seu negócio gera emprego, seu negócio transforma a economia. Você muda, pelo menos a região de onde está o seu negócio aberto. As pessoas que consomem o seu produto, há impacto social positivo? Segundo, e aqui eu queria que tivesse bastante atenção, sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu quero que você pense no seguinte. Eu estou falando de ESG, lógico, pensando no futuro, pensando no social, pensando no meio ambiente, mas eu quero falar sobre sustentabilidade de negócio. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha só. Primeiro, para gerar sustentabilidade de negócio, eu preciso trabalhar esses 2 tópicos, que são o quê? Ecossistema de vendas e previsibilidade. Vamos falar primeiro de previsibilidade. Um negócio só é negócio, ele só cresce se você conseguir prever 6 meses a 1 ano. Então, Beto, eu não tenho dados precisos, eu não tenho números precisos, mas é o que eu estou falando para você, a palavra é previsibilidade. Isso serve até para você pessoalmente. Você precisa prever seus custos fixos, variáveis, impostos, investimentos para 6 meses a 1 ano para frente. E fazer isso, conseguir, sabe, entrar um mês sabendo de quanto negativo você vai entrar. E saber que você precisa gerar esse capital, gerar essa renda para poder cobrir isso. Então, previsibilidade é isso. Segundo, previsibilidade de ganhos. Cara, uma vez, teve uma caixinha que eu abri no Instagram, e teve uma pessoa que perguntou, falou assim, Beto, eu queria ganhar R$8.000 por mês. Aí eu, caramba, R$8.000 por mês. Você quer ganhar R$8.000 por mês? Arrume 100 pessoas para pagar R$80 para você por mês. Cria alguma coisa que vai ter uma assinatura de R$80 por mês. São R$8.000. Ah, você quer escalar? Então faz 200 por R$40. Então, cara, previsibilidade é isso. Você consegue montar a escala, você consegue pensar em crescimento, se você consegue prever. É assim que se gira negócio. É assim que a gente consegue gerar escala. Foi assim que a gente fez na Mocutá Treinamento e Desenvolvimento. A gente conseguiu fazer escala dessa forma, porque a gente começou a entender que a gente vendia muito produto de high ticket. Né? Vendia produto caro e tal, e isso não gerava previsibilidade. Então a gente ficava oscilando em faturamento, até que a gente entendeu, eu prefiro ter várias pessoas comprando recorrentemente um valor X e eu ter essa previsibilidade para crescer, do que eu ter grandes ganhos em um mês e no outro não ter zero previsibilidade. Beleza, galera? Então vamos lá. Continuando, agora vamos falar de ecossistema de vendas. O que é um ecossistema de vendas? Presta atenção. Para quem estudou, né, ciências físicas e biológicas, você sabe, cara, que ecossistema é todo o processo para você poder gerar vida. Né? Vou dar um exemplo, o ecossistema do mar, o ecossistema da Amazônia. Tem que ter a fauna, tem que ter a flora, tem que ter o relevo, tem que ter o clima, né, para gerar vida. Quando você fala de negócio, é a mesma coisa. E como que eu gero um ambiente propício para gerar vida para o meu negócio? Como que eu consigo gerar um ecossistema de venda? Presta atenção. Tá? Primeiro, fluxo orgânico de clientes. Como que eu gero fluxo orgânico de clientes? Por esses 3 pilares. Marketing, indicação e prospecção. Marketing, ação de vender. É como eu vou vender o meu produto, como eu vou divulgar esse produto, né? Como eu vou criar estratégias para alcançar. Redes sociais, eventos, influencers, pubs, tudo isso vai gerar marketing. Segundo, indicação, a melhor estratégia que existe. Member, get member. Trazer pessoas para estarem consumindo o seu produto e seu serviço sempre. E a gente só consegue indicação se eu gero 2 coisas para o meu cliente. Primeiro, satisfação. E segundo, engajamento. E como eu gero... Tá muito alto, né? Ei. Agora baixou bastante. Então, e o que é engajamento? Engajamento nada mais é do que conexão emocional. Preste atenção. Quando você curte muito uma foto, quando dizem que essa determinada rede social está tendo engajamento, quer dizer que eu vi uma conexão emocional. Você engajou com essa pessoa, você engajou com essa marca. Então, cara, você só consegue indicações eficazes se você gera engajamento.
Por último, prospecção. Entenda uma coisa, prospecção não é vender. Prospectar significa aumentar o seu campo de vendas. Eu não enxergo. Quanto tempo? Encerrou? Vamos lá. Então, cara, prospecção. E por último, diversidade e inclusão, que vão gerar inovação. Customer Experience e experiência do cliente vão gerar inovação. Eu tenho 3 minutos? Posso 3 minutos para matar? 3? Pessoal, tudo que eu queria falar é um tempo muito, é um tempo apertado e tal, mas isso não justifica. Eu deveria ter me adequado a isso, mas eu tentei mostrar o máximo que eu podia mostrar para a criação de marca e escala de negócio. Mas uma coisa é importante, a gente só vende se a gente entende de pessoas. E para eu fechar, eu queria fechar um pouco mais à frente, mas eu vou trazer aqui agora, para você que está assistindo aí. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que uma vez eu ouvi de um cara chamado Mário Sérgio Cortella. Eu tinha 24 anos, eu tive a oportunidade de ouvir, estava sentado em uma cadeira assim, e ele fez a seguinte pergunta: quem é você? E quando ele fez essa pergunta, eu não soube responder. Eu fiquei com muita raiva, que eu chorei de raiva esse dia, porque eu não sabia como responder. Sabe? E é uma coisa que, se você falar seu nome, tem várias pessoas com seu nome. Se você falar suas qualidades, tem várias pessoas com a sua qualidade. E são seus adjetivos. E a gente nunca vai conseguir responder de fato o que a gente é. Mas eu queria que você prestasse atenção. Tá? Vamos dar um exemplo de mim. Eu moro em Águas Claras. Deve ter aproximadamente 200 mil pessoas lá, que é uma das cidades mais populosas que tem. E eu moro sozinho. Presta atenção. Aproximadamente 14 bilhões de anos atrás. Alguns dizem 16, outros dizem 12 bilhões, mas eu vou ficar em 14 bilhões. Aconteceu um fato que em 1975, um cientista britânico, em um programa de TV americano, chamou de Big Bang. Não importa a sua fé, é uma teoria. Eu não estava lá para ver, nem você estava lá para ver. Né? E esse Big Bang consiste no seguinte: toda a matéria, essa cadeira, a pessoa que está na sua frente, tudo isso estava em um único ponto, e esse ponto explodiu e surgiu o universo. E o universo está em expansão. A maior prova que ele está em expansão é porque quando a gente respira, a vida entra na gente, o pulmão expande. Está no movimento astólico. E esse universo que está em expansão, ele tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Galáxia, curiosidade, quer dizer leite, do grego. Dessas 200 bilhões de galáxias, existe uma galáxia que a gente chama de Via Láctea. Curiosidade, láctea quer dizer leite também, do latim. E dessas 200 bilhões de galáxias, com 200 bilhões de estrelas cada, tem a Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas. Existe uma estrela de quinta grandeza, que é uma estrela anã, que a gente chama de Sol. E ela tem um sistema solar ao redor dela, com 8 planetas. Existe um terceiro planeta, de Mercúrio até Plutão, que a gente chama de Terra. A Terra tem aproximadamente 30 milhões de espécies não catalogadas, 3 milhões catalogadas, e dessas 3 milhões tem uma espécie que a gente chama de Homo sapiens. Homo sapiens tem aproximadamente 8 bilhões de exemplares na Terra. No Brasil, nós temos em torno de 220 milhões. Distrito Federal, temos em torno de 3 a 4 milhões. Águas Claras, 200 mil. Na minha casa, 1. Quem sou eu? Quem nós somos? Presta atenção. Eu sou um da minha casa, entre 200 mil do meu bairro, entre 3 milhões do meu Distrito Federal, entre 220 milhões do meu país, entre 8 bilhões do meu planeta, de uma espécie que está entre 3 milhões de espécies catalogadas, entre 30 milhões de espécies não catalogadas, em um planeta que está entre 8 planetas, em volta de uma estrela de quinta grandeza, anã, que está entre 200 bilhões de estrelas, de uma galáxia, entre 200 bilhões de galáxias, tá? Em um universo que está em expansão. Sabe quem eu sou? Nada. Fernando Pessoa disse bem assim, que nós somos cadáveres adiados. Os filósofos gregos diziam que a nossa diferença para um animal é simplesmente o senso de finitude. Para quem tem cachorro, seu cachorro está lá feliz, só porque eu falei de morte, você pensou em morte agora. Então, Beto, o que importa? Se eu não sou nada, entre o nada do nascer e o nada do morrer, existe uma lacuna no meio, que a gente chama de vida. E é isso que importa, é o que nós fazemos em vida. Presta atenção, a palavra importar significa trazer um pedaço de você para dentro de mim. Se eu trouxe um pedacinho de você para dentro de mim, quer dizer que você é importante para mim. Então, todas as vezes que você é importante para o seu cliente, todas as vezes que você é importante para a sua família, de nada você se torna vários. E você se multiplica em vários pedaços nas pessoas. Então, a música de uma banda chamada Fresno, me julguem, mas eu gosto muito, e ela diz assim: se o mundo lá fora quer te apunhalar, lembre-se que o teu corpo é poeira estelar. Tudo que importa é o agora e nada mais. Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz. Então, se hoje eu conseguir ser um pouquinho importante para você, quer dizer que de um nada,
eu me tornei alguns. Aí, todas as vezes que você é importante e relevante para o seu cliente, para as pessoas, você se torna vários. Então, pense, não é o tanto de dinheiro, não é o tanto de clientes, mas o tanto de vidas que vocês transformam. Obrigado, galera. Boa noite. Que aula, Beto Quintão. Uma salva de palmas, pessoal. Muito obrigada.